chaves bíblicas para a prosperidade financeira. Autor Kennedy Reagan. Capítulo 2. Qualificações para andar em prosperidade. Queridos, compartilhe, se inscreva no canal para que mais pessoas venham a ter acesso a essa maravilha. Louvado seja Deus. Deus quer fazer com que seus filhos sejam prósperos. Ele se interessa por nós e quer que tenhamos as boas coisas da vida. Sua palavra nos diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Está em Isaías capítulo 1, versículo 19. Mas Deus não quer que comamos o melhor da terra em primeiro lugar. Moisés foi exemplo de alguém que não priorizou os bens desta terra. Note que, apesar de ter sido criado como egípcio, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó quando cresceu. Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 26, a palavra do Senhor nos diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Louvado seja Deus. Pense no que Moisés recusou. Ele era o filho da filha de Faraó. Era um descendente direto da realeza. Possuía prestígios, honra e riquezas. Tinha tudo que o mundo podia oferecer. Todavia, Moisés considerou o opróbrio de Cristo superior aos tesouros do Egito. Moisés percebeu a diferença entre o povo de Deus e o povo mundano. Alguma pessoa estão muito mais interessadas em fazer riqueza do que em servir a Deus, mas as coisas espirituais devem ser priorizadas. Se alguém desejar ser espiritual, é necessário prezar as coisas espirituais. Elas vêm de Deus, mais do que as coisas da terra, que vem automaticamente do inimigo, porque o mundo jaz no maligno. Uma das condições para que haja prosperidade é estimar pouco as coisas terrenas. Não se pode pôr as coisas terrenas acima das espirituais e esperar que a prosperidade ocorra da maneira como Deus deseja que prosperemos. Louvado seja Deus. Não é errado ter dinheiro, errado é o dinheiro ter você. Errado é o dinheiro ser o seu senhor, ser o seu mestre, ou que você gaste seus recursos em seus próprios prazeres. Louvado seja Deus. Deus quer que você prospere financeiramente, mas sua prosperidade depende de que você coloque o mais importante em primeiro lugar. Preencher essa condição é necessário. Louvado seja Deus. No Antigo Testamento, Deus ordenou aos israelitas que guardassem seus mandamentos e obedecessem seus estatutos. Está em Deuteronômio, capítulo 28. Isso significa prosperidade espiritual.
resultante de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar e andar na verdade. Deus deseja o mesmo hoje, Ele não mudou. E isto sobre a inspiração do maravilhoso Espírito Santo. João escreveu: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Está lá em João, capítulo 1, versos 2, na terceira carta. Nos 2 versículos seguintes, João afirma que ficou sobremodo alegre por ouvir que o povo de Deus de fato estava andando na verdade da palavra de Deus. Deus recomendou aos israelitas que andassem nos seus estatutos e guardassem os seus mandamentos, que fizessem o que é reto aos teus olhos. Então, ele tiraria do meio deles as enfermidades. Está lá em Êxodo, capítulo 15, versos 26. E o número dos seus dias completaria. Êxodo, capítulo 23, versos 26, parte B. Isso implica prosperidade física, ou seja, saúde e cura divina. Louvado seja Deus! O Senhor também falou aos israelitas sobre seus cestos e suas amassadeiras serem abençoados, seus celeiros serem cheios, e sobre eles serem colocados como cabeça e não por cauda. Está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 5, o 8 e o 13. Provérbio 3:10. Trata-se da prosperidade material. Mas observe que as prosperidades físicas e material dependem da prosperidade espiritual. Louvado seja Deus. João capítulo 2, na terceira carta, ele diz assim: amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João se referia à prosperidade material, financeira, prosperidade física e prosperidade espiritual. Observe que a prosperidade física e a prosperidade material dependem da prosperidade espiritual. Louvado seja Deus. Colocando as coisas mais importantes em primeiro lugar. Louvado seja Deus. O Salmo 1 é maravilhoso, nele é confirmada a vontade de Deus quanto à prosperidade de seu povo. Salmos 1, capítulo 1, versos 1 a 3, diz assim para mim, para você: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Como você pode perceber, Deus quer que prosperemos, mas é necessário avaliar como isso se dá, estimando pouco as coisas terrenas e priorizando as coisas espirituais. A maioria julga como o pastor deveria agir, por exemplo, se ele é levado a pastorear uma igreja onde é melhor remunerado,
muitos pensarão que ele foi para lá somente para ganhar um salário melhor, ainda que não reprovem que alguém tenha um bom emprego. As mesmas pessoas provavelmente também não achariam errado que alguém saísse de uma cidade onde não existisse uma boa igreja, uma igreja da qual todos acabariam se desviando. Anos atrás, na época da Grande Depressão, eu estava em uma cidade a negócios e procurei um determinado colega. Ele tinha um bom emprego e um bom salário, mas havia recebido uma oferta de um emprego melhor em outra cidade para ganhar $50 a mais por mês. Apenas $50. Enfim, era muito dinheiro naquela época, embora seja $50. Eu conhecia muitos chefes de família que sequer ganhavam $50 por mês. Mas esse homem que já ganhava um bom salário, teve a oportunidade de ganhar um salário ainda melhor. Ele me inquiriu: "Você sabia que estou me mudando?" Ele era membro de uma igreja do Evangelho Pleno e, por acaso, eu sabia que não havia igreja do Evangelho Pleno alguma onde ele iria. "Que tipo de igreja há naquela cidade?" perguntei para ele. "O que você quer dizer com isso?" ele me disse. "Há alguma igreja do Evangelho Pleno?" "Eu não sei", ele respondeu. "Nunca pensei deste lado." "Não? Nunca pensou?" "Você só está interessado nos $50 a mais por mês?" Agora escute. "Eu o conhecia antes de você chegar a uma igreja pentecostal. Sei que você gastava todo o seu dinheiro em despesas médicas com sua esposa. Os médicos achavam que ela tinha câncer no estômago. Mas quando ela recebeu o batismo no Espírito Santo, sem que alguém sequer orasse por ela, foi curada. Também sei que você gastou milhares de dólares com um de seus filhos que sofria de uma enfermidade. Mas desde que você começou a frequentar uma igreja onde a cura divina é ensinada, seu garoto desfruta de boa saúde." "Sim, é verdade", confirmou ele. "Bem, não existe igreja do Evangelho Pleno naquela cidade. Seria diferente se ele estivesse indo para outra cidade a fim de implantar uma igreja do Evangelho Pleno, mas não é isso. Ele não poderia fundar uma igreja. Sabe, eu nunca pensei sobre isso", disse-me ele. "Se você está tirando sua família de uma boa igreja, onde se prega o Evangelho, e onde você tem sido grandemente abençoado você está trocando por $50 a mais por mês. Eu não lhe direi para não ir, mas peço que ore a respeito dessa decisão. É o conselho que eu posso te dar." Em outra ocasião em que vi esse colega, ele me disse que não mudaria de cidade e de igreja. Ele não cria que valesse a pena. Outro homem e a esposa foram a uma reunião que dirigi em Dallas. A mãe da mulher, que já tinha partido para ficar com o Senhor, fora membro de uma igreja que pastoreei anos antes. Ela havia sido uma cristã maravilhosa e uma grande bênção para mim e para minha esposa.
Sua filha, entretanto, nem sempre fora boa cristã. A mãe me dissera anos antes, quando a visitara, que ela ainda não havia assumido a salvação. Mas esta salvação que ela tanto queria não estava no pleno vigor. Um tempo depois, ela recebeu o Espírito Santo, passando a frequentar uma igreja do Evangelho pleno e ser mais assídua na palavra. Quando a vi com o marido naquele encontro, perguntei: em que igreja você está agora? Não estamos em igreja alguma. O que você está dizendo? Você não era membro da igreja tal? Sim, mas não há mais igreja lá. A que eu frequentava esteve fechada por um tempo até que outro pastor retomou o trabalho, mas esse pastor se desviou e parou de pregar. Por isso estamos indo a uma igreja aqui e ali de vez em quando, e enquanto você estiver na cidade, iremos às reuniões suas. Mas, louvado seja Deus, onde você entrega seus dízimos? Eu quis saber. Nós não damos dízimo, dávamos, mas paramos. Entregávamos nossos dízimos ao pastor, mas ele se desviou. Bem, você não precisa se desviar só porque ele se desviou. Não sei se eles estavam gostando ou não do que eu lhes dizia, mas continuei conversando com aquela família. Vocês precisam frequentar uma igreja. Frequentar uma igreja em algum lugar e servir ao Senhor e adorá-lo. Precisam se fixar em algum lugar em vez de ficar pulando de igreja em igreja. Pedra que rola não cria limo. Além disso, precisamos uns dos outros, precisamos nos relacionar com os outros irmãos. Alguém poderia dizer que ficando em casa seria tão bom cristão quanto qualquer outro, mas você não deve fazer isso. A Bíblia nos orienta, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus capítulo 10, versos 25, nos diz essas coisas. Estamos vendo aquele dia, a volta do Senhor se aproximar. Necessitamos uns dos outros. Não vamos à igreja porque amamos o pastor, a esposa do pastor ou o professor da escola dominical. Devemos ir à igreja porque amamos a Deus e queremos adorá-lo. Algumas pessoas perdem os filhos para o diabo porque, como pais, não colocam as coisas mais importantes em primeiro lugar. As crianças crescem fisicamente e afastam-se de Deus por causa do exemplo errado que tem diante de si. Você não deve apenas dizer às crianças o que elas devem fazer. A Bíblia assevera e instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Você precisa demonstrar, dando o exemplo certo. Você mesmo tem de ser uma pessoa de fé. Fazendo isso, você colocará as coisas mais importantes em primeiro lugar. Algumas pessoas se perguntam por que não têm conseguido ter fé para a cura. Elas alimentam o corpo com 3 refeições quentes por dia e o espírito com um lanche, uma vez por semana.
as pessoas terão fé para realizar curas ou para qualquer outra coisa que a palavra de Deus nos promete. Prosperidade, saúde, uma família feliz, vida longa, se priorizarem as coisas mais importantes. Determine isso em seu coração e estime pouco as coisas terrenas. Coloque Deus acima de tudo, inclusive acima de si mesmo. Você será abençoado no campo espiritual, físico e em todos os outros, você e sua família. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 1, verso 19, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deixei a última igreja que pastoreei em 1949 e parti para um ministério itinerante. Eu ia de igreja em igreja, promovendo cultos de avivamento. Já havia um ano que eu tinha saído da última igreja quando atentei para o versículo: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Porém, amigo leitor, eu não estava comendo o melhor desta terra. Meu carro estava excessivamente gasto. Tive de vendê-lo para o ferro velho. Eu já havia feito 3 empréstimos em 3 bancos diferentes e com a venda do carro teria dinheiro suficiente para pagar apenas os juros desses empréstimos. Renová-los e comprar umas poucas roupas para as crianças. Olha só a prosperidade que eu estava vivendo. Com certeza, a direção de Deus não era a que eu estava vivendo. Eu tinha tudo isso anotado e busquei o Senhor em oração pela minha situação financeira. Eu estava fora de casa dirigindo um encontro, jejuava, falando todos os dias com o Senhor sobre minha situação. Dizia-lhe: Senhor, tu sabes que te obedeci quando mandastes que eu deixasse aquela igreja que pastoreei e viesse para o ministério de campo. Eu sei que foste tu, Senhor, quem mandaste, e tu disseste, se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem desta terra. Agora, Senhor, aqui está o que a minha igreja me pagava, além de me fornecer a casa pastoral, a melhor casa em que nós já morávamos, todas as despesas pagas e provavelmente metade do que nós comíamos também, pois constantemente compravam comida para nós. Então eu continuei orando ao Senhor. Eles também nos supriam em cada convenção de que participávamos. A igreja pagava a nossa viagem e muitas vezes comprava um terno novo para mim e um vestido novo para minha esposa. Eles queriam que fôssemos à convenção bem vestidos, pois afinal estávamos representando aquela igreja. Mostrei ao Senhor tudo o que eu havia escrito e continuei. Mas agora, Senhor, aqui estão meus rendimentos brutos deste ano. Aqui está cada centavo que recebi este ano, são $1.200. A menos do que recebi o ano passado. Eu tinha de pagar as despesas de viagem, meu próprio aluguel e as demais despesas, contando apenas com o dinheiro que recebia dirigindo as reuniões. E também, eu mesmo tinha de custear minhas idas às convenções de que tinha de participar. Note que tudo isso levava um bom pedaço do meu salário, praticamente metade dele. Acrescentei a minha oração: Senhor, eu estaria melhor se tivesse permanecido como antes. Eles até querem que eu volte.
A liderança da igreja me confessou que se eu permanecesse com eles, votariam em mim para pastor por tempo indeterminado, que eu permaneceria lá até que Jesus voltasse. De fato, eu gostaria de ter permanecido naquela igreja. Afinal, naquela época vivia de maneira mais confortável, em comparação a todos os anos de trabalho pastoral. Morava em uma ótima casa, recebia o melhor salário que já tinha recebido. A igreja ia bem, mas o Senhor disse, vá, e eu fui. Então disse a Deus, agora, Senhor, eu te obedeci, mas se tu não tiveres nada contra, eu ficaria plenamente satisfeito do ponto de vista natural em permanecer como eu estava antes. Eu disse do ponto de vista natural, não do ponto de vista espiritual, porque quando estamos no ponto de vista espiritual, queremos obedecer a Deus. Mas a carne nunca quer obedecer. Eu te obedeci, mas agora eu e minha família estamos vivendo num apartamento de 3 cômodos. Meus filhos não estão instalados adequadamente, não estão vestidos apropriadamente, nem bem alimentados. Temos certeza de que não estamos comendo o melhor desta terra. Você deve querer e deve obedecer. Louvado seja Deus. Eu conversei com o Senhor mencionando Isaías capítulo 1, versículo 19. Ao terceiro dia o Senhor falou comigo da mesma maneira que ele costumava falar com os demais crentes. É o que identificamos como uma voz mansa e suave. Ele disse, você não tem comido o melhor da terra porque não está qualificado. Eu lhe perguntei, o que tu queres dizer, Senhor, como não está qualificado? Eu te obedeci. O versículo diz que se eu quiser e ouvir, o Senhor respondeu, sim. É isso que o versículo diz. Você está qualificado no aspecto da obediência, mas não está qualificado quanto ao querer, ou seja, quanto à disposição de coração. Logo você está desqualificado. A palavra de Deus é sempre verdadeira. A Bíblia confirma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos capítulo 3, versos 4, parte A. Se você não está comendo o melhor desta terra, pode ser que não esteja qualificado. Então o Senhor me disse, sim, você me obedeceu, é verdade, ao deixar aquela igreja, mas você não queria fazê-lo. Não demorou muito para que eu passasse a querer. Persegui que poderia agir de forma melhor. Quando Deus me mostrou isso, mudei minha atitude em 10 segundos. Tive apenas de fazer um pequeno ajuste em meu espírito. Então eu disse, Senhor, agora estou pronto. Estou preparado para comer o melhor da terra. Eu quero. Eu sei que quero. O Senhor sabe que eu quero. E o diabo sabe que eu quero. Louvado seja Deus. Certamente uma parte desse querer e ouvir Deus consiste em manter nossa motivação correta. Deus vê o coração do homem e ele sabe quais atitudes o estão motivando. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Se a motivação de uma pessoa não está certa, ela precisa se arrepender e fazer os ajustes necessários. Deus não vai abençoar alguém com motivações erradas. Não.
Essa pessoa precisará querer ouvir e ter motivações certas. Passei a querer e a ouvir. Eu sabia que tinha as motivações corretas, mas, por outro lado, se eu queria comer o melhor da terra, o Senhor teria de mudar minha forma de pensar. Oh, aleluias! Meus pensamentos teriam de ser substituídos por outros que estivessem alinhados com o que a palavra sobre a prosperidade dizia. Essas são algumas razões pelas quais as pessoas não estão comendo o melhor desta terra. Caso isso esteja ocorrendo simplesmente pelo fato de tais pessoas não estarem se submetendo ao que a palavra as ensina a fazer. Louvado seja Deus. Aprendendo a pensar em sintonia com a palavra de Deus. Muitas vezes, nossos pensamentos estão errados. Não estão em sintonia com a Bíblia. Se nossos pensamentos estiverem errados, nossa maneira de crer será errada. E se nossa maneira de crer estiver errada, nossa forma de falar também estará errada. Você deve manter essas três áreas: seus pensamentos, sua forma de crer e o seu falar, em sintonia com a palavra de Deus. Deus nos deu sua palavra para motivar nossos pensamentos. Oh, glória! Em meu caso particular, como se sabe, na denominação a que eu pertencia, tínhamos aprendido que era errado possuir alguma coisa. Eu comecei meu ministério nessa denominação e eles sempre oravam pelo pastor. Senhor Deus, conserva o humilde e nós o conservaremos pobre. Pensavam que estavam fazendo um favor a Deus. Então, em 1937, fui batizado com o Espírito Santo e comecei a falar em outras línguas. Fui expulso da denominação e fui para o meio pentecostal. Os pentecostais eram exatamente iguais a outros cristãos no que diz respeito a orar pelo pastor. Em outras palavras, também orava: Senhor, conserva o humilde e nós o conservaremos pobre. Sempre se ouvia os pastores declarando: eu não quero nada das coisas deste mundo, porque elas pensavam que eram errado querer as coisas deste mundo. Mas, através do Salmo 50, mostrarei por que não é errado querer essas coisas. Louvado seja Deus. Salmos 50, versos 10 e 12. A palavra do Senhor diz assim: porque meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Se eu tivesse fome, não to daria, ou melhor, não to diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Significa que tudo que há no mundo pertence a quem? Pertence a Deus. Marque esses versículos em sua Bíblia, medite neles e os confesse. O Senhor me revelou esses versículos porque Ele quis mudar minha forma de pensar. Eu pensava que era errado querer ter alguma coisa. Eu pensava que uma pessoa tinha que passar pela vida com roupas gastas, chapéus gastos, sapato gastos e morar na rua. Estou tentando sobreviver no final, aleluias, no final do quarteirão, próximo à Alameda dos Queixumes. Ora.
Esse é o tipo de pensamento que muita gente tem hoje em dia nas igrejas. Porém, não está pensando em sintonia com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Com toda certeza, Deus não quer isso para os teus. Amém? Poderoso Deus e amado Pai, aqui nós estamos agradecidos, Senhor, pela instrução desta palavra gloriosa. Seja conosco e abra a nossa mente, Pai, para uma vida ampla, para uma vida próspera, espiritual, uma vida próspera na saúde e na obediência, em nome de Jesus. Amém.